O rio Tietê. Quando falamos deste rio específico, vem à cabeça a... Tem uma pesquisa que revela que a mancha de poluição no Tietê aumentou nos últimos 12 meses. O rio Tietê. O rio é o mais importante da história do estado de São Paulo. Como este rio tão importante foi menosprezado e maltratado? Venha descobrir aqui no canal. O Tietê do século XXI era muito diferente do Tietê de 100 anos atrás. Isso se deve ao desenvolvimento das cidades como ao todo. O Tietê fazia um caminho diferente. O rio era atravessado por muitas corredeiras, causadas pelo cruzamento de diversos travessões basálticos. Passava sinuosamente serpenteando no meio da cidade de São Paulo. Clubes importantes como o Esporte Clube Pinheiro surgiram ao redor do rio e dos afluentes. Os nativos usavam a bacia hidrográfica do Tietê como fonte de alimentação e de transporte para aceder às aldeias ao longo do rio. O rio Tietê foi também utilizado como meio de transporte durante as monções, expedições migratórias após a descoberta de ouro em Mato Grosso e a fundação de Cuiabá em 1718. Os índios chamavam o rio de Anhembi, que em Tupi-Guarani significa Rio das Anhumas, ave típica da região do Tietê. Mais tarde, os bandeirantes chamaram de Tietê, um topônimo de origem indígena, que significa Rio Grande ou Verdadeiro. Quando era limpo, beneficiava os colonos, indígenas e animais. A história do rio começa há 12 milhões de anos atrás, era metade do Mioceno. Só que esse é muito diferente dos outros. Isso porque a maioria dos rios deságua no mar, só que o Tietê se desloca até o interior do Brasil. O rio tem 1.100 quilômetros de extensão. Sua nascente é encontrada na Serra do Mar, termina no Mato Grosso do Sul. Ele passa pela região metropolitana de São Paulo. Ele depois se encontra com o rio Paraná. Para entender esse processo, precisamos entender a formação da Serra do Mar, que foi há 150 milhões de anos atrás. Naquela época, existia 2 supercontinentes, Laurásia e Gondwana. Na época, o Brasil era um ambiente seco dominado por dinossauros e répteis marinhos, como os plesiosauro e mosassauros. À medida que a Gondwana se dividia, as placas tectônicas se chocavam e geram na superfície dobras ou soerguimentos. A Serra do Mar foi esculpida sobre uma escarpa de falha, que se estendeu para o oeste, separando a Serra do Pai Machas da escarpa principal. O rio Moji, um afluente da escarpa, acompanhou a falha para leste, separando a Serra do Morrão da escarpa do Cubatão. O Rio Branco, afluente do Rio Preto, isolou a Serra de Mongaguá, em parte suportada por granitos e migmatitos. Com isso surgiu o Oceano Atlântico a Serra do Mar. Isso foi determinante, porque a sua altitude não permite que ele supere a serra. Apesar de estar a menos de 22 quilômetros em linha reta do Oceano Atlântico, o caminho mais fácil para o rio é para o interior. O rio Tietê tem uma drenagem endorreica, o que significa que as suas águas não vão para o mar. Em vez disso, o rio corre para o interior durante mais de 1.100 quilômetros, até desaguar no Rio Paraná, em Itapura. O rio tem 6 subbacias hidrográficas, que são Alto Tietê, que compreende os municípios de Salesópolis, Poá, Guarulhos a região metropolitana de São Paulo. Depois vem Sorocaba e Médio Tietê, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, Tietê Jacaré. Tietê Batalha a parte final do rio, o Baixo Tietê. O rio Tietê foi fundamental para a fixação das populações indígenas e da sociedade colonial no Planalto de Piratininga. No período colonial, de São Paulo de Piratininga foi o núcleo inicial de colonização, estabelecido pelos jesuítas no Planalto Central do Brasil durante o período colonial. Foi fundada em 25 de janeiro de 1554, pelos padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, juntamente com um grupo de colonos portugueses. A vila foi inicialmente povoada por colonos portugueses e 2 tribos guaianás. Mais tarde, São Paulo foi a base do bandeirismo, que foi a grande expansão colonial do século XVII,
no interior da América do Sul. Apesar da sua importância na pesca, é na criação das cidades em seu entorno. Com os investimentos nas rodovias, os rios passaram por um processo de canalização e retificação. A retificação é tornar o curso do rio reto, geralmente curvos que acompanham o relevo. Canalização é cobrir o leito, ou a calha do rio com alguma superfície dura ou impermeável, geralmente concreto para moldar o leito. Em 1850, o rio Anhangabaú, um afluente do Tamanduateí, que por sua vez deságua no Tietê, foi o primeiro rio a ser canalizado. Depois diversos rios foram canalizados. Estima-se que São Paulo tenha mais de 300 rios canalizados sob o concreto, com um comprimento total de 1.500 quilômetros, e alguns deles inspiram os nomes de pontos famosos da cidade, como as regiões do Pacaembu, Anhanguera, Anhangabaú, Saracura e Itororó. Com o avanço da cidade, o rio Tamanduateí, em 1912, foi retificado, e nos anos 40, a retificação do rio Tietê começou quando o prefeito Ademar de Barros interligou as redes de esgotos sanitários da cidade, fazendo com que elas desembocassem no rio. Mesmo assim, o rio é importante para o turismo, é para a economia do estado, já que a hidrovia Tietê-Paraná é um dos principais meios de transporte do setor agrícola da economia brasileira. Em 2023, a hidrovia movimentou mais de 2,4 milhões de toneladas, um aumento de 120,7% em comparação com o mesmo período de 2022. Os principais produtos transportados são a soja, o farelo de soja, o milho, a cana-de-açúcar, a madeira e a areia. A soja representou 41% das cargas em 2023. O futuro do rio ainda é incerto. Esse processo de degradação, a partir dos anos 1940, também afetou seus principais afluentes, como os rios Tamanduateí e Aricanduva, sendo no primeiro particularmente mais perigoso, pois o Tamanduateí trazia da região do ABC os esgotos industriais das grandes fábricas daquela região. A política de permitir uma grande expansão do Parque Industrial de São Paulo, sem contrapartidas ambientais, acabou por inviabilizar rapidamente o uso do rio Tietê. Em 2017, a maior parte dos detritos que iam para o rio Tietê era de origem doméstica, depois que regulações sobre dejetos industriais obrigaram as indústrias a passar a entregar a água tratada. Mas existe ainda um residual industrial que vem de empresas que burlam o regulamento ou de pequenas manufaturas, como fábricas de fundo de quintal. Há ainda a chamada carga difusa. A sujeira que está nas ruas e é levada pela chuva para os córregos ou para a rede pluvial que desemboca no rio. Ainda tem os tóxicos farmacológicos, também são um problema, visto que parte dos remédios consumidos pelas pessoas não é assimilada pelo organismo e vai para o esgoto. Nos anos 80, o governo fez estudos em parceria com o Sanegran, Saneamento da Grande São Paulo, efetuados pela Engevis, sob a coordenação do engenheiro sanitarista Jorge Paes Rios. Todavia, as obras não foram executadas, devido aos enormes custos e à falta de vontade política. Só em 1992, as obras de despoluição do rio Tietê começaram a sair do papel, coordenado com a Sabesp. Segundo dados da SOS Mata Atlântica, a mancha de poluição, onde a oxigenação da água é de praticamente 0%, diminuiu de 400 quilômetros no início do projeto para 130 quilômetros em 2017, entre as cidades de Itacoaquecetuba e Cabriúva. No entanto, em 2014 ela estava contida em 71 quilômetros. Em 2015, a Sabesp diminuiu o investimento na despoluição do rio e a mancha mais do que dobrou. Desde que começou o projeto, já foram gastos cerca de 17 bilhões de reais. Com poucos avanços, com exceção de alguns córregos, que foram despoluídos. Em março de 2023, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou um investimento de 5,5 bilhões de reais para limpar o rio Tietê até 2026. Apesar de sua importância histórica, o rio Tietê sofre com a falta de políticas públicas e todo o seu potencial para gerar empregos com turismo. O transporte de carga e de passageiros é desperdiçado. Com isso, o trânsito continuará enorme. Os trens, ônibus e metrôs continuarão cheios e lotados.
o transporte hidroviário de carga diminuiria os custos operacionais, em comparação com o transporte rodoviário e aéreo, devido ao menor consumo de combustível e custos de manutenção mais baixos. Além disso, o rio abriga várias espécies de animais que são endêmicas do rio, como o cascudinho e o cara verde. Estes peixes só vivem no rio Tietê e não são encontrados em outros rios. Isso deixa esses animais numa situação ainda mais perigosa, já que qualquer alteração no ambiente pode ser fatal para essas espécies. As nossas bacias hidrográficas precisam serem protegidas para que tanto animais e as populações humanas não sejam prejudicadas pelo desenvolvimento humano.